Cecília, Luciano, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Muito bem. Bem de estar aqui com vocês, rever amigos é super gostoso. Pena que a gente não faz isso sempre. Não é? A gente tem que fazer isso com mais frequência. Com mais frequência. Se tem um efeito colateral bom da pandemia, é que todo mundo perdeu o medo de fazer esses encontros virtuais. Exato. Isso é o efeito colateral positivo. A gente aproximou o mundo de uma certa forma. E isso é muito bom. Isso vai ser para sempre, não vai mudar mais. Eu também acho que foi a herança positiva desse empurrão tecnológico que a gente recebeu. O empurrão, O que causou a revolução tecnológica na passagem do século XX para o XXI? Vírus. Daqui a 20 anos. O grande impulso tecnológico do planeta foi dado por um vírus. Bom, estamos aqui para conversar sobre tipografia Brasilis. Vocês têm catálogos aí com vocês? Passando na sua Olha timeline. Olha aí, diferente. Que massa. Assim, tem muita história para contar sobre essa exposição, essas 3 exposições que aconteceram e como que elas se conectam com o resto da história. Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Como que começou? Como é que surgiu a ideia de fazer o Tipografia Brasilis? Bom, aí a gente está... Falhou a minha voz? Não. Não, deu um eco, desculpa. Foi uma coisa assim... A gente estava tendo o júri da Bienal da ADG e em determinado momento eu estava fazendo o júri de... Eu não lembro que categoria eu estava julgando, mas nas mesas ao lado, no fundo, tinha um pessoal julgando tipografia que estava no meio de miscelânea, como ela sempre apareceu, né? Tipografia junto com aquelas coisas que não dava para classificar muito bem. E o comentário do júri era assim: tudo isso é uma grande bobagem. Para que a gente precisa de tanto tantas variações de fontes se o Adobe já traz aquele monte de uma vez só? E todos os trabalhos que eram de tipografia foram rejeitados. Passado acho que uns 2 dias, encontrei com a Fernanda. Onde foi, Fernanda Balcão? Que boteco era aquele? Fernanda Tamura. Pode ser. Muito provavelmente é o Balcão. Era o Balcão. Não, o Balcão tem tinha 19 anos. Quanto tempo tem isso? Não era o Balcão. O Balcão é mais antigo que isso. Não, o Balcão tem 19 anos. Não era o Balcão. Que boteco nós estávamos, Fernanda? Cecília, com essa minha idade jovem, eu não vou lembrar disso. Não, mas não era. O Balcão tem 19 anos, não era o Balcão. Enfim, a gente se encontrou e a Fernanda estava possessa que os trabalhos da tipografia tinham sido recusados na Bienal. Nem na miscelânea ficaram, ou seja, a miscelânea não foi para o lixo. Trash. Lixelânea. Categorias. Foi no lixelânea. Isso é bobagem, tira essa coisa daí. Então, a Fernanda falou, eu falei, vamos juntar tudo e fazer uma exposição de tipografia? Como? Aí eu fui atrás do espaço para fazer. E eu tinha, na mesma época, um conflito muito grande, porque eu tinha acabado de entrar para dar aula na FAAP. E eu entrei para dar aula nos últimos anos. Você entrou em 99? Entrei na FAAP em 99. No segundo semestre de 99. E aí que eu fui orientar um trabalho de TCC, que era uma tipografia, e assim, os trabalhos geralmente não tinha tipografia no curso, era uma tragédia, assim. Então, eu juntando as coisas, vamos trazer quem faz tipografia no Brasil, mostrar a importância da tipografia, fazer uma exposição meio que didática e, ao mesmo tempo, recuperar todo esse trabalho que tinha sido inscrito na Bienal, e a gente reunir também quem mais no país trabalhava com tipografia. Daí que a gente trouxe Tid, Reumeister, sabe, Eduardo Bacigalupo, gente que usava tipografia como linguagem. Então, a ideia foi juntar tudo isso numa exposição. Aí, fazia também, né? Hã? E fazia tipografia. Fazia tipografia. Quem lidava com a tipografia como linguagem, e pegar também esse povo que se inscreveu na Bienal e que dançou.
E a gente juntou tudo. E foi assim, foi um estrondo na época, porque assim, a gente botou um holofote em cima dessa produção. Esse cartaz aí, essa identidade visual, é da Patrícia Laroca, que era minha aluna na época, e ela estava fazendo TCC, desenvolvimento de uma tipografia baseada na cultura tupi-guarani. Então, o nome da exposição, já pegamos a identidade do trabalho que ela estava fazendo e criamos essa identidade. Que timing, né? Você entra no meio de 99 e aí aquele primeiro semestre na FAP já tem uma aluna fazendo um TCC de tipografia, você já inventa uma exposição, tá? Foi. Aí eu me enfiei no meio da tipografia, sendo a minha área de pesquisa mais para o outro lado, mas aí a gente foi. Aí a montagem, né, que a gente fez, a FAP me recebeu super bem com a ideia. E foi uma exposição que teve custo zero para a FAP. Então, eles acharam muito bom. Ué, mas quem assistiu a Por quê? Por que custo zero? Exato. Porque a gente conseguiu patrocínio dos catálogos, patrocínio de banner, patrocínio de tudo. Eles só cederam espaço. Isso é vantagem de trabalhar com designer que tem fornecedor. Né? A gente põe os amigos na roda, não é? Então, aí esse foi o primeiro catálogo. Aí o Relevo Araújo. Quem foi a intermediação? Eu já trabalhava com a Relevo Araújo há muito tempo, mas o Bacigalupo ajudou aí nessa intermediação, ele que abriu as portas junto com o pessoal da Relevo Araújo, e a ideia da Relevo Araújo, ele concordou em fazer o catálogo desde que ele mostrasse todas as habilidades gráficas que ele teria dentro da empresa dele, né? Então a gente pensou o catálogo para mostrar fazer um catálogo de recursos gráficos simultaneamente, mas sem ficar aquela coisa assim, olha, o recurso gráfico está superando a linguagem do material ou do conteúdo. Não foi nada disso. A gente casou a coisa para ficar uma peça de design que tivesse longevidade, que sobrevivesse ao tempo, fosse um trabalho gráfico interessante, tanto para mostrar tipografia, tanto para mostrar recurso gráfico, e tanto como uma peça de design atemporal. Era esse o corte. Então, essa primeira edição ela foi como se fosse uma coisa de convite. Você tinha os trabalhos recusados da Bienal, que eram de tipografia, e além desses, vocês convidaram outras pessoas para formar o conjunto. A ideia era mapear quem estava trabalhando com tipografia no momento e chamamos todo mundo. Menos um que me xingou até o fim da vida. Veio depois. Depois veio. Entendendo também que eram algumas desses trabalhos nem eram fontes, né? Não eram fontes, eram pessoas que trabalhavam com tipografia. Todo mundo fonte. Mas tinha um domínio de desenho tipográfico aí. Eu acho que é importante recortar isso. Depois, nas edições futuras, a gente queria pessoas que realmente trabalhavam com fonte. No 3, que foi realmente fonte. Mas nesse daqui eram as pessoas que trabalhavam, que dominavam o design e o desenho tipográfico. Só para fazer um panorama aqui do grupo, né, foram 11 designers que participaram dessa primeira edição. 4 deles não trabalhavam efetivamente com fonte tipográfica, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Que apresentaram trabalhos, né, onde a tipografia ela era central, ela tinha um protagonismo ali na composição, né? Tinha alguma discussão, enfim. Os outros, assim, eram pessoas que a gente conhecia, né? Então a gente não tinha também um espectro muito grande nessa época, né? A gente conhecia muito de perto a Fernanda, a Priscila Farias, o Cláudio Rocha, algumas pessoas que depois foram expandindo para um grupo um pouco maior. Não, Tid, sim. Bacigalupo, que eram para nós referências, né? A gente está vendo aí a tela da Cachil, da Cachil, né? Cláudio Rocha, que foi utilizada na primeira edição da Tupigrafia, que foi lançada naquele ano também. Foi lançada em 2000 e ela está escrito no cabeçalho Tupigrafia, é uma variação da Cachil. Aliás, puxando aqui a Júlia, que apresentou a banana, né? Nessa edição, a Fernanda ela apresentou 2 fontes. Uma era a Graal
E a outra era uma fonte chamada banana. Você lembra? Cadê a banana da Fernanda? Bota a banana da Fernanda. Então, Júlia, a sua banana não, ela veio depois da banana da Fernanda. Não sei se a minha banana era uma homenagem à porra louquice na tipografia, né? Porque ela era uma grande ilustração. Luciano, tá aí do teu lado a banana. Mostra aí, pega no catálogo. Puxa aí no catálogo, exato. Deixa eu trazer. Aí. Não tá no catálogo. Não tá? Não tá? Ué, ela foi uma por... Não, porque a gente colocou uma fonte de cada designer. Banana Filha é ótima. Ela mandou 2, 3. E quando tinha a segunda ou terceira, ficou só na exposição. Ficou só na exposição. Acho que eu tenho ela aqui, deixa eu ver. Banana Filha, olha aí a Júlia falando. E depois disso, aí eu peguei como bandeira também essa coisa da tipografia e levei mais a sério. Até, assim, a minha militância foi até pôr a categoria na Bienal como uma categoria mesmo e não mais miscelâneas variadas. Eu coloquei esse slide mostrando as categorias que tinham na época da Quinta Bienal, que não tem tipografia. Tem miscelânea. Mas também uma outra coisa que eu vi de coincidência, eu estava olhando a data de abertura da Bienal, e a Bienal abriu em 14 de março, no Sesc Pompeia. Sim. E a exposição da Letras Latinas, do Tipografia Brasilis, abriu dia 13, na noite anterior. Você ainda fez bater com a abertura. Sim, a ideia era fazer uma puinha, assim. Foi uma provocação, claro. Uma provocação. Falou, tem aqui, tem um tipo. Olha, quando me pediram o primeiro texto que eu escrevi sobre esse evento, acho que foi no livro do Lamônaca, eu lembro que eu dei o título, Tipografia Brasilis, uma ação de guerrilha, e é praticamente o que foi mesmo, sabe? Porque assim, não tinha muito diálogo assim a respeito. E eram pessoas que já estavam no design há muitos anos, assim, são os grandes nomes do design julgando, isso aqui é uma bobagem, joga longe, sabe? Assim, você fala, nossa, né? E aí você, como hoje eu fico pensando, nossa, na época eu era uma das crianças da DG, né? Então hoje eu já sou quase uma avó, então o tempo passou, né? E eu lembro assim, da gente falar assim, olha, essas coisas são legais. Eu lembro de a gente estar julgando. Eu lembro de uma Bienal que foi no Sesc, que tinha um trabalho da Fátima Finizola, acho que era a identidade do escritório deles, que tinha a ver com cangaço. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu falei, nossa, uma coisa incrível de design que não tem a cara de São Paulo, Rio, Nova York, né? Fiquei maravilhada. Assim, o júri queria me matar. Demagoga! Isso daí não tem nada a ver com design, sabe? Então, assim, são coisas que a gente, olhando para trás hoje, e vendo assim, a gente teve uma luta interna em abrir esses horizontes do design, uma luta interna grande de falar assim, gente, não é o padrão Londres, Nova York e São Paulo que é o design. O Brasil tem que ter outras caras de design. Então, hoje vê meninas que hoje estão falando sobre o movimento das mulheres no design, né? Essas coisas. Eu acho assim, a gente jogou muita sementinha lá atrás, sabe? A gente foi espalhando semente, desesperado que nem umas loucas, e agora a gente vê surtir efeito, né? Ainda eu acho que tem muito chão, muito chão. Só porque o pessoal está fazendo trocadilho com a banana, está aqui a banana da Fernanda. Achou, Fernando? Olha aí, Júlia, para ficar registrado. Aí o pessoal já falou de banana nanica, tem que ter uma versão para tamanhos pequenos, já falou. Era uma grande brincadeira. E eu o que é interessante, Henrique, ressaltar é essa quantidade de preconceito. Hoje, né, na época a gente não tinha essa noção, mas hoje a gente percebe como havia preconceito dentro do design gráfico, né? Não só na questão da tipografia, mas também na questão das influências vernaculares, por exemplo, né? Que na edição número 2 do Tipografia Brasilis isso vai explodir, né? Vai ter uma presença muito forte, né? Então, mas vernacular na tipografia e, consequentemente, no design. Era o briefing era esse. Mas eu queria entender como é que foi da primeira exposição para ter a motivação para criar uma segunda, quais foram as mudanças, assim, uma vez que estava feita a primeira, qual foi a reação a reação foi muito legal da primeira. As pessoas não sabiam que aquilo existia.
E eu achei que ali era um caminho da gente falar de design de uma maneira brasileira, vamos dizer assim. Vamos falar de design brasileiro. A gente tinha muita ferramenta para falar sobre isso. Quando a gente falava de design brasileiro, a gente caía naquelas coisas lá atrás, J. Carlos, né? E vamos falar de quem está no Brasil agora fazendo design, né? Que era o veículo. E aí eu já fechei as 3 datas, eu fui correndo na direção da FAP, fechei para o ano seguinte. Fechei 3. Minha ideia era fazer 3 mesmo, não era fazer mais. Tinha uma coisa assim, eu lembro que eu fui... Era a sua trilogia do Matrix. Não, que agora está saindo o 4º Matrix, esquece. Assim. Eu fui aluna do Walter Zanini, ele foi meu orientador na graduação, o Luciano também foi, a gente acompanhou o Zanini. Eu também fui, só que na época... A gente acompanhou o Zanini na montagem da 16ª Bienal, o Luciano ajudou vários artistas a montarem as obras, e o Zanini era o curador, e ele discutia muito com a gente o que era curadoria para ele. E isso é uma coisa que me marcou naquela época, eu carreguei para mim, para a vida toda, que curadoria é quando você faz com que as pessoas pensem sobre aquilo, não é a sua visão sobre aquilo. Isso me marcou para sempre, assim. E eu entendi curadoria dessa forma. E eu achei que fazer uma bienal, fazer uma exposição de tipografia discutindo design brasileiro, tinha que pôr todo mundo para pensar sobre aquilo. Isso foi reflexo também quando eu fui curadora da 9ª Bienal, que foi essa minha proposta, que o povo caiu matando, que eu baguncei as categorias. Eu falei, chega de categoria, eu quero que vocês pensem o que vocês estão fazendo sobre design. Né? Essa coisa de você se inscrever numa Bienal pelo suporte, você limita muito a percepção do impacto do trabalho na cultura brasileira. E aí, na questão da tipografia Brasilis, de novo, número 2, Brasil de corpo e alma. O que você está fazendo de design relativo a Brasil? O que você traz de brasilidade para o design? E o tema em questão era tipografia. Então, teve esse briefing de ser alguma coisa sobre Brasil. E depois, no 3, né, que é esse aqui, a gente fala de um olhar brasileiro e um olhar estrangeiro sobre o Brasil. Mesmo todos que já vieram para o Brasil falando de... que todos os convidados internacionais que já tinham participado de alguma forma da exposição foram convidados a mandar um trabalho, mas sobre o Brasil, né, olhando para o design brasileiro. Mas na segunda edição, ela teve convite, mas teve também um concurso. Como é que foi essa divisão? Não foi bem um concurso, né? Não sei se a gente pode chamar de concurso. Foi uma seleção, né? Tivemos um júri que foi composto... eu não tenho aqui a relação, mas eu lembro que o Kiko Farcas estava presente, o Cláudio Rocha, mais algumas pessoas, acho que o Basso Galupo também. Fernanda, não sei se você estava no júri. E desse momento saiu uma seleção de alguns trabalhos que foram enviados por conta da repercussão boa que a gente teve no Tipografia Brasileira. Houve uma chamada de trabalhos. Houve chamada de trabalho. Houve chamada. Na realidade, a gente houve uma chamada de trabalho, mas houve também... Pega o telefone e fala, escuta, manda, por favor, né? Porque senão, se ficar só na chamada, não aparece ninguém. Era uma coisa de militância mesmo, entendeu? Era militância. E aí apareceram mesmo coisas... Quem resolve fazer evento e só na última hora que ele acontece, né? E tem uma coisa legal aí, no 2, que tem 2 alunos meus que também fizeram TCC de tipografia na sequência, que foi o... Ai, meu Deus, o Cassiano, se eu não me engano, está aí com um trabalho... que eu acho que ele era um TCC também. Era um TCC e foi escolhido sem saber que ele era aluno. Passou pelo júri e que eu achei isso muito legal. Muito bom. Agora, volta aquela foto onde estou eu e a Cecília, por favor, que eu quero deixar registrada para o público. Aqui. Eu uso vestido. É a única... Uma vez na vida e nunca mais. Essa foi a única vez na vida. Exatamente. Então, pronto, está registrado, gravado, pode passar. Aliás,
A banana, desculpa, só complementar, a fonte banana, ela entrou nesse tipo Brasilis 2, tá? Não foi no primeiro, não. Sim, a da Bananas, exato. No final do ano, a gente tem um evento que acontece em Buenos Aires, da revista tipográfica do Rubem Fontana, e em paralelo a esse evento, ele organiza uma exposição chamada Letras Latinas. Algum de vocês foi para lá, não? Não. Ficou sabendo depois? Ficamos sabendo Fiquei depois. sabendo antes, eu participei. Você foi, Fernanda? Não, eu participei. Ah, sim, você mandou trabalho, exato. Você ficou sabendo que ia ter o evento da tipográfica, ele criou o Letras Latinas e ele fez uma chamada aberta para fora da Argentina, né? Latina. Isso foi em 2001, mas já tinha acontecido Tipografia Brasilis. Exato. Tipografia Brasilis foi 2000 e começo de 2001. E aí, no final de 2001, surge a exposição Letras Latinas em Buenos Aires. Inclusive, está aqui, a da Bananas está aqui, ó. Foi exposta lá na Argentina. Ou seja, eu acho que é legal pontuar isso, porque vai ter essa conversão do Letras Latinas com Tipografia Brasilis, não é isso? Sim. Sim, mas eu conheço Fontana em 2002, não foi? Ou ele foi no... Peraí, eu estou perdida. Não, porque ele vai ser convidado para a Bienal da DG em 2002. Não, ele é convidado em 2002, quando eu conheço o Fontana, que é quando eu faço essa revista aqui, ó. Soy louco por Ti América. É uma edição da revista DG que eu mapeei, a gente mapeou uma pessoa de cada país da América Latina, de todos os países, todos eles, e pedimos para escrever uma matéria a respeito da situação do design no país. A gente tem Equador, Nicarágua, veio na América Latina toda. E aí da Argentina eu bati direto no Fontana e ele foi assim amabilíssimo, até países que a gente não tinha contato nenhum, ele arrumou contato para a gente. Então foi a partir da revista que fez a conexão. Que eu fiz a conexão, porque eu falei Fontana para escrever a matéria. E ele escreveu em uma semana. Os outros países levaram até 6 meses. Mas ele foi, assim, nota 1000, assim. Aqui estão alguns dos convidados da Bienal, da 6ª Bienal da DG, que foi a Bienal que passou a incluir categoria de tipografia, né? Depois de todo esse movimento, não tinha como não, né? Então foi um marco também. Eu fiz a programação paralela da 6ª Bienal. Só um parênteses aqui, Henrique, no tipo Brasilis 2, né, que foi em 2001, por indicação da Fernanda, né, a gente conseguiu trazer 3 pessoas, né, 2 designers de uma pessoa. A gente trouxe o David Berlow, do Fonte Biro, do então Fonte Biro, Bruno Mag, né, para fazerem palestras, eles não vieram fazer workshop ainda, né? E também trouxemos o Teddy Harrison para apresentar o fantástico, novíssimo Font Lab, na época, porque a gente só usava o Fontographer, né, da Macromedia Fontographer, que era bem interessante, bem amigável e tal. Mas aí o Teddy Harrison veio para apresentar o Font Lab, nem lembro que versão que era aquele Font Lab, Fernando. E olha, então eram essas 3 pessoas que vieram palestrar, né, para mostrar, para dar um choque de cultura mesmo, né? Porque a gente achava que estava fazendo tipografia, mas a gente não estava fazendo tipografia. E essas 2 pessoas, né, eu lembro da gente mostrar a exposição, eu lembro especialmente o Bruno Mag, ele passou pela exposição, tipo Brasilis 2, e ele não se manifestava, né? Como um suíço meio britânico que era, ele não se manifestava, ele ficava fechado. E aí, o que você achou? Você curtiu alguma coisa? Ele soltou uma que assim que desconcertou muito a gente. Isso aqui para nós, para mim, são ilustrações. Isso não é desenho, isso não é tipografia. São ideias, né? São desenhos de letra. Sim. Não é tipografia ainda. Aí que caiu a ficha para a gente. A gente estava muito entusiasmado, a gente estava começando ali, né? E ele veio e passou uma rasteira, a gente foi puxando de novo. Uma boa rasteira. Uma belíssima rasteira, porque fez a gente acordar, né? A gente achando que estava fazendo alguma coisa. Como é que vocês chegaram no Bruno Mag? Essa história. Fernanda Martins.
Fernanda. O Bruno Magis, eu fiz a especialização, o Master, na Suíça, na escola de Basel. E o Bruno estudou na escola de Basel. E o Gurtler, ele soube, eu não sei se ele apareceu ou se ofereceu, enfim, mas as aulas de desenho de tipo eram divididas em 2 partes. Você ficava 8 horas na escola, e aí o Gurtler, mais ou menos umas 10 horas da manhã, parava e fazia uma apresentação. E dava a história da tipografia, maravilhosa. Sempre tinha um slide, sempre tinha uma aula mais teórica. E num dia desses, ele trouxe o Bruno e falou: eu quero apresentar um ex-aluno meu, mora em Londres, tem uma empresa de fontes. Meu olho abriu, assim, né? Como assim? Eu só tenho uma empresa de fontes. Ela vive disso? Ela vive disso! E ele mostrou um trabalho super legal, né? Muito consistente, falando de coisas que eu estava aprendendo naquele momento, kerning, né? Engenharia da fonte. E aí, quando eu voltei, eu peguei o trabalho do Graal e eu precisava de um diálogo, e eu não tinha um diálogo assim, que eu pudesse trocar, mostrar os glifos e ouvir crítica, que hoje é um type critique. E aí eu mandei meus arquivos, eu entrei, cara de pau, no e-mail, falei: lembra de mim? Eu estava lá na aula, sou aluna, fui aluna estava em Basel também, quando fez a sua apresentação. Ele falou: lembra, então. Quebra um galho aí para mim, dá um palpite, que eu estou aqui desenvolvendo uma fonte institucional para um cliente com esse princípio, com esse conceito. A ideia era a gente, como era o Graal, e era o Santo Graal, mas não podia aparecer o Santo Graal, e tinha que estar funcionando em texto, mas funcionando na sinalização externa nas rodovias. O Graal é um posto de gasolina. Eu quero que ele tenha um parentesco com a pena, apesar de ser uma fonte de texto. E para sinalização. E aí mandei e ele deu milhares de opiniões lá, com risquinhos, rabisquinhos, olha, isso aqui, a espessura é daquilo, isso não está combinando. Então, ele foi super importante para mim nesse momento. E aí, paralelamente a isso, foi que a Cecília estava pensando nessas atividades paralelas. Falei: por que você não chama o Bruno? Né? Super legal ele. E aí houve um caso de amor entre os dois casais, que têm filhos que chamam Theo. E acabou, eu morri nessa história, foi só aí, tá? Não, mas depois nós também fomos renegados a segundo plano também. Ele vai conquistando amores pelo caminho, ele vai abandonando. Vai abandonando os outros. Olha, tem aqui algumas imagens da Sexta Bienal, que foi lá no Sesc Pompeia, e foi a identidade sua, né, Cecília? Não, foi do Kiko Facas. Os olhinhos é do Kiko. Ok. E tem aqui, aqui tem um exemplo de uma visita guiada com o Rubens, se não me engano, né? O Rubens Rubens Fontana. E a gente vê as tipografias atrás do Luciano, né? do Christian Cruz, a brasileira. Foi aí que apareceu como categoria pela primeira vez. Não tem, E é engraçado assim, a Marina, ela foi minha aluna, Marina Chacur, no fim do curso também. Quando eu estava montando Tipografia Brasilis 2, eu estava em pé em cima de uma escada, aparece uma menininha e fala assim: quer ajuda? É muito engraçado, né? Como esse tempo todo passa. John Warwicker, David Carson. Essa era a programação paralela da Sexta Bienal. O que vocês não sabem é que a palestra do David Carson, né, que bombou, né, lotou aquele auditório lá. Ela foi salva por esse cara, que é o John Warwicker. Se ele não tivesse aqui junto com ele, aquela palestra não teria acontecido. Por que mesmo? Foi uma loucura esse negócio. Por que ele salvou a palestra? Porque ele carregou... David Carson, no dia da palestra, meia hora antes da palestra, ele falou assim: não, acho que eu não vou. Como assim você não vai na palestra? Você veio aqui para isso, né? Carson sendo Carson. David Carson sendo David Carson. Eu tô com dor de cabeça, não tô me sentindo bem. Aí o John Walker foi lá no quarto dele, bateu na porta lá, aí ele desceu com o David Carson. Aí a gente levou eles pro SESC. E o David Carson, quando ele chegou para dar a palestra, você tem um PDF da sua palestra, o que você tem? Né? Tem um pendrive. Aí ele me joga no colo uma caixa de papelão com 2.000 slides incendiados.
que ele tinha dormido, fumando, pegou fogo no colchão, pegou fogo no ateliê, e os slides estavam tudo incendiado. E aí eu tive que arrumar 2 carrosséis, pôr em ordem os slides dele, ver se tinha um número em cada slide, montar uma apresentação de slide para poder acontecer. Nossa. 2 carrosséis, né? Porque ele queria a apresentação para os 2 lados. Olha só, tá aqui, Bruno Mag. Porque aí ele vem para a Bienal e ele oferece esse workshop, né, o workshop de Type Design no Senac é um bom divisor de águas no desenho tipográfico brasileiro. Peraí, não, fala de novo, Cecília. Ele foi contratado para dar esse workshop, não é que ele oferece, não. Não, isso eu quis dizer, não, claro, não tô... E a gente só tinha 20 vagas, porque era o que ele exigiu, assim, 20, e tinha um custo altíssimo por pessoa, e a gente teve 25 inscritos. Fez caber, né? Assim, não, ó, tem que... Teve que caber, assim, não sei como, a gente teve que negociar isso com ele, mas eram 20 inscritos somente. Quem estava nesse workshop, Luciano? Vamos lá. Eu, você... Não, eu vou destacar algumas pessoas, tá? Tava Billy Bacon, tava Christian Cruz, tava Fábio Haag. Então, olha só, né, aonde começa, né, a jornada do Fábio Haag, começa aqui. Tava um cara chamado Henrique Nardi, né, que também tem uma história, né, de começar todo um projeto que perdura até hoje, por conta deste ano de 2002, né? Aí o Nardi pode falar melhor. Verdade. Tava o... Peraí, quem mais? A Priscila. Tava a Priscila Farias, a Marina Chapur, o Rafael Dittes e... Nanche Las Casas. Aí tem outras, né? Tem o Las Casas, tem uma série de pessoas, a Marília Calduto. Ele reuniu muita gente. Reuniu muita gente. Foi um workshop de 4 dias, manhã e tarde. A gente começa desenhando e depois de um tempo, depois de desenvolver os primeiros caracteres, a gente foi para o computador. Olha esses Macs antigos aí no laboratório. Não, mas aí o Senac, né? Foi a cota do Senac para a Bienal. Né? Eles entraram bancando a programação paralela. E a programação paralela incluía a vinda do Bruno. Aliás, Henrique, esse ano de 2002, eu acho que ele na minha opinião, né, ele que determina o que vai ser não só o trabalho de uma série de pessoas aí que a gente viu, mas como vai ser o ensino da tipografia aqui no Brasil também. Então, isso aconteceu em março, né, entre março e abril, esse workshop do Bruno Mag. E no Tipo Brasilis 3, a gente traz de volta o Rubem Fontana aí para fazer um workshop. Né, para falar sobre o pensamento tipográfico, né, que é a cátedra dele lá na UBA, em Buenos Aires. Ele tinha dado a palestra anteriormente e a gente traz ele para fazer esse workshop. E eu acho que é aí que a gente começa a entender o que é fazer tipografia e como é ensinar tipografia, né, com esses 2 caras. Claro, né, poderiam ter sido outras pessoas, mas foi Bruno Mag e Rubem Fontana que deu esse start para uma série de pessoas. Né, tanto em direção ao ensino, como em direção ao fazer tipográfico mesmo, ao design tipográfico. Então, o Rubem Fontana ele vai começar... Mim, a maneira do Bruno, que é uma maneira que eu aprendi na Suíça, ela é uma trilha que é um pouco diferente da que o Fontana construiu. E eu acho muito meritório, por parte do Fontana, que ele construiu uma maneira própria de ensinar tipografia, né? Que é uma maneira latina. E eu acho super importante a gente falar isso. Né? Olha, antes da gente entrar no Fontana, tem aqui algumas imagens do Tipografia Brasilis 3, que já foi no final de 2002, né? Não foi em paralelo à Bienal da DG, foi acontecer junto com o Dia do Design, de 5 a 24 de novembro. Tem aqui o catálogo, está aí com vocês também, né? E tem aqui algumas imagens de projetos, a Screen Type acabou entrando nessa mostra, e vocês colocaram essa edição como o olhar brasileiro, olhar estrangeiro. O que foi a mudança da segunda para a terceira edição? De novo, tinha um tema, né? O tema dessa exposição especificamente era o olhar brasileiro, era a tipografia, mostrar o Brasil através da tipografia. Tinha essa questão.
E para os estrangeiros que já tinham estado no Brasil, que já tinham vindo aqui, que eram tipógrafos também, como Fontana, Bruno Mag, David Bello, era para eles mostrarem através da tipografia o Brasil que eles viram. Eu achei que... Então, a gente tinha essas duas visões, daí o nome. E tem um trabalho da Sônia, que ela ficou muito impressionada com a poluição gráfica das eleições no país, que a cidade ficava empesteada de numerinhos, daqueles cartazes lambe-lambe porcos, que os deputados enchiam o muro, poste, tudo, né? Então, o trabalho dela foi justamente esse, que ela ficou chocada com aquilo, que para ela foi muito impressionante. Onde está esse da Sônia, gente? Eu não sei se ele está aqui nos slides, acho que não. Tá sim, aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar você aqui. Ah, sim, com os números, olha só. Os números, Ela ficou chocada de ver isso. Né? E o John Oriker, ele traz uma mensagem, né? Sim. Opa, a dislexia aqui. Aqui. E o Fontana, ele põe uma fonte, uma família em processo de desenho, que ele... A dislexia? Que é a Fontana, ND? Sim. Que ele estava em processo de desenho. Olha aí, é uma foto do processo. É. Bom, falando no Fontana, deixa eu colocar ele aqui na tela para a gente falar do workshop. O workshop aconteceu, se eu não me engano, de 11 a 15 de novembro. Eu lembro que era tipo na segunda semana de novembro. Então, a gente fez lição de casa, a gente tem essas datas, né, Luciano? Tem a data do workshop? Bateu com o que eu sugeri aqui no slide, não? Valeu, Cecília. Eu tenho aqui novembro só, mas a data. Tá. O Henrique sabe mais aqui. Olha esse panorama da sala aqui. Quem que estava participando? Então... Não, deixa eu chamar aqui a atenção. Olha lá no fundo, lá tem um cara de vermelho ali que é um garotinho chamado Henrique Nardi. Na frente dele, outro garotinho, mais garotinho ainda, Felipe Negrão. Aí do lado direito aqui você tem a Marina Chacur lá no fundo, Tadeu, que está com o nosso único exemplar do catálogo número 2 do Tipografia Brasília. Tadeu, a gente não esqueceu, tá? É filho único nosso. Eu emprestei para o doutorado dele, tá tudo bem. Ah, ok. Vocês só tem um exemplar, entendi. Não sei por que a gente só ficou com um e está com o Tadeu. Tadeu, por favor. E acho que tinha mais gente aqui que acho que não aparece. Eu fiz também. Fernanda, você estava aí, Fernanda. Deve estar do meu lado ali. A Fernanda, tem né? outras fotos aqui, olha só. Então, a Fernanda ali. Foi a primeira vez que eu tive contato com a técnica dos lápis amarrados para fazer o desenho. Que ele apresentou isso. Teve um segundo dia no qual a gente começou a fazer com tinta, né? Começou a pintar, que é esse. Fernanda aí. Maiúsculas. Exatamente. O Márcio. Pelo menos essas fotos que elas são 20 anos mais novas. O problema é da foto. É da foto. E a gente levou essas letras pintadas para a sala, para a parte de fora da sala, e colocou no chão para avaliar, que é o que o pessoal faz lá na UBA, né? Uma coisa já de tradição na Universidade de Buenos Aires. O pessoal põe os projetos no chão para avaliar, e o Fontana fez a mesma coisa. Olha aí, a gente... E não é só isso, né, Henrique? A gente tinha a possibilidade de olhar o trabalho do outro, né? Que isso era uma outra coisa que não era comum acontecer, né? Geralmente as pessoas faziam o seu trabalho e guardavam para si. Aqui todo mundo jogava no chão, todo mundo olhava o trabalho de todo mundo e aprendia, né? Mas aí ele está como o evento do Tipografia Brasilis 3, né? Ele está como um evento de Tipografia Brasilis 3. Sim. Foi bancado para vir dar esse workshop no Tipografia Brasilis 3. Ele faz uma palestra em uma das noites, né, aberta ao público, e a gente segue no terceiro, no quarto dia. Ele ficou uma semana. Ele ficou uma semana, e a gente começou a desenhar a palavra paulista. Né? Paulista. Ele começou a desenhar a Fernanda ali em cima, embaixo. O Henrique tentando ensinar o Fontana alguma coisa ali. Não, o senhor está enganado, seu Fontana. Não é nada disso aí, não, seu.
Mas olha, foi um workshop muito, muito marcante também, né? E diferente do Bruno Mag, esse não teve computador, foi só Zero. na mão. Então, Só todas na as mão. coisas que a gente foi desenvolvendo, né? Quer dizer, resultou num letter, não numa tipografia, mas a quantidade de informação tipográfica que o Ruben compartilhou com a gente foi riquíssima. Teve um detalhe aí que o Henrique não colocou, que assim, esse workshop ele começou não com a caligrafia, a gente começou desenhando a letra romana, Capitalis Monumentalis, com um bastão de carvão. Ah, é verdade, é verdade. Então, nós fizemos o ductus, né, usando o eixo, enfim, né, usando o bastão como se fosse uma pena caligráfica, e as serifas, um estudo de serifas era feito à parte. Então, a gente fazia o estudo de serifas, recortava e ficava colocando por cima, simulando aquilo que você faria talvez num computador, mas ainda tudo analógico, né? Tá ali o exemplo, muito bem. Aí depois a gente foi para a caligrafia com um bastão, né? Eu lembro que tinha essa sequência, eram os dois lápis amarrados, o carvão que a gente desenhava e apagava e conseguia esfumar, né? Deixar uma prévia e ia refinando pelo esboço. Depois a tinta, que era o preto no branco, e aí a gente começou a fazer os dois lápis veio numa outra sequência. Primeiro foi o carvão, com a Capitalis Monumentalis. Não era grande? Era grande, letrões grandes. Depois veio a caligrafia, a Capitalis Monumentalis ainda, né, as maiúsculas. Aí, desse trabalho, a gente começou a fazer um refinamento com 2 lápis. Então, os 2 lápis, eles tinham... Aí fizemos a caligrafia. Aí, os 2 lápis, ele tinha a mesma distância do que a pena. Verdade. Então, os 2 lápis, a gente fez um refinamento da forma, experimentações, e depois a gente foi para o desenho final. Exato. Pessoal, deixa eu avançar aqui com as imagens, porque o que a gente tem aqui para frente é o Letras Latinas, né? Ou seja, o Fontana vem, dá o workshop, como é que começa a conversa com ele para chegar no Letras Latinas? Na Bienal, na verdade. Foi nessa semana de uma semana ciceroneando Fontana, né? Porque olha, eu lembro exatamente o momento, assim. A gente estava levando o Fontana, a gente tinha acabado o workshop, tinha encerrado tudo, a gente estava levando o Fontana para o hotel, onde ele estava hospedado. Era em frente dentro do carro a gente conversou, né? A gente falou, ele falou do tipos latinos, né? Do letras latinas. E a gente falou, a Cecília falou assim, mas por que a gente não traz isso para cá, ou a gente faz em várias capitais da América Latina, por que a gente expande Não, isso? A ideia não era fazer em várias capitais, era fazer simultâneo. Porque eu fazia uma inspeção aqui, porque ele falou, eu consigo trazer o Letras Latinas para cá? Eu falei, olha, tem uma burocracia aí que é de trazer esse monte de coisa, sai caro. Eu falei, gente, em tempos digitais, olha como eu já era moderninha. Por que a gente não faz simultâneo? Você abre lá a exposição, a gente abre aqui, bota a tela no meio e todo mundo vê. A impressão digital não é obra de arte, que é original, feito a óleo. A gente manda para os 2 lugares ao mesmo tempo, imprime digital e abre no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ele falou. E eu falei, a gente pode ter até um computador ligado em tempo real para a gente bater uma discussão. Ele, isso não é muito complicado. Eu falei, não é complicado. No fim, ele achou complicado ter o computador em tempo real. Mas depois de um mês ele me ligou e falou assim, olha, vamos fazer, só que vamos pôr o Chile e o México junto. Eu falei, então bora, já muda o próximo. Falei, só que aí o negócio cresce, já não é mais o espacinho que eu tenho do mezanino na FAP. Aí a gente começa a buscar um outro espaço para fazer uma exposição maior. E aí fazer os contatos com representantes nos outros países para que eles possam sediar o evento ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo, a ideia era ao mesmo tempo, porque não tem problema, era tudo digital. Se a gente tivesse falando de obra de arte, era difícil, mas digital... E essa Bienal foi meio, assim, brutal, porque não teve seleção. Então, assim, quem enviasse trabalho entrava. Olha, ou seja, resultado, tinham quantos projetos? 278. Tem, não? Olha só o lugar onde foi, né? Essa foi a montagem da exposição no Memorial da América Latina, em paralelo ao Icograda e em paralelo à Sexta Bienal. A Sétima Bienal. Sétima. E foi uma grande tripa, né? Que tinha tudo quanto é projeto. Né, era a extensão inteira daquele pavilhão. 278 projetos.
Aí depois disso, porque isso aí foi um esforço hercúleo, tá? Porque isso daí, por mais que você está falando digital, isso teve impressão, E o custo? teve E o custo suporte, de teve imprimir custo. 200 e tantos trabalhos? Eu lembro que isso custou R$40 mil. Nossa. Trabalho bancado pelo Senac, né? Isso. Né? Eu lembro que custou E viva o 40 Senac, mil. é preciso deixar aqui registrada a importância do Senac no apoio Eu até lembro hoje. que custou porque né? você tinha que montar a estrutura, tinha um alumínio, tinha que ter alguém que pregasse, tinha que ter toda a infra, né, para fazer esse negócio aí. E quando a gente fala Senac, né, a gente está falando especificamente de uma pessoa que é o Alessio Rossi, tá? Não é o Senac, né? É uma pessoa que acreditou nisso e bancou. Essa exposição teve uma loucura, porque vocês estão vendo que é um trilho de alumínio, né? E esse lugar é aberto. Então a gente desenhou uma grande vela marítima, né? Porque essa prancha, né? Tinha dias que ela empurrava, ela soltava, né? O vento destruía isso rapidinho. E a gente ficou pregando isso durante vários dias e meses, assim, enquanto a exposição tinha que fazer uma blitz para ver se ela continuava em pé. Eu, por exemplo, busquei várias pranchas lá no jardim de fora, porque o vento tinha carregado. Mas aí foram todos os trabalhos. A ideia era mostrar que existia produção. Sim. Existia produção. Por que mostrar 278 trabalhos? Vocês não podiam ter selecionado? Não. A ideia era assim, vamos, de novo, uma ação de guerrilha. Vamos mostrar que existe produção, vamos mostrar que tem gente pensando, vamos mostrar que existe visões diferentes de tipografia, era essa a ideia. Né? E aí aconteceu essa exposição. Depois, todas as outras sequências, elas eram abertas, todo mundo podia mandar, mas iremos expor somente 70 trabalhos. Quando que você chegou nesse número? Eu imagino que as outras séries também tiveram problemas para imprimir 200 e tralalá. Teve lugar que virou exposição medieval, que tem um em cima, embaixo, 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 assim, sabe aquela coisa? Teve lugar que pôs pequenininho, né? Mas, enfim, a gente que fez no tamanho grande mesmo. Teve gente que foi pondo em várias salas, cada um se virou de algum jeito. Mas aí o custo disso foi uma coisa assim, não dá para fazer isso. A gente conseguiu essa vez, não vai. E muita coisa assim que vai saindo do bolso, né? Para quando a gente faz essas coisas. A gente perde a conta de quanto que sai do nosso bolso, né? Então a ideia era 70 trabalhos que desse para mostrar com qualidade, mas 70 trabalhos era um número que comportaria no Centro Cultural de Buenos Aires, que comportaria na faculdade lá, com o Paco Calles no México, que a Candelária conseguia enfiar dentro da universidade no Peru, sabe? Era uma coisa assim. 70 era um número que dava conta. Daí fechamos em 70. Na verdade, uma correção aqui, né? Nessa Bienal de 2004, teve uma seleção, sim, né? Mas não teve um número limitado de trabalhos. Então, aquele trabalho que a gente julgasse com qualidade, em condições de mostrar, a gente colocou, ali entrava. Por isso que entrou tanta coisa. Mas teve sim o júri. Teve júri? Teve o júri lá em Buenos Aires. Então, mas você foi pouca coisa fez parte, não foi, Luciano? Eu fui o jurado do Brasil naquele momento. Ou seja, desde o início da Bienal como Letras Latinas, né, da primeira edição, havia essa preocupação de, olha, vamos nos reunir fisicamente para olhar e decidir o que... Não, e era uma coisa seríssima, sempre foi seríssima. O pessoal que estava julgando ficava numa sala à parte, ninguém entrava, ninguém via os trabalhos, tinha uma coisa assim, meio de auditoria, assim, sabe? Instituída pelo Fontana de ser uma seriedade mesmo. Que foi sendo aprimorada ao longo das outras edições, né? Sim. Muito bem, pessoal do YouTube, vocês têm perguntas? Eu acho uma coisa que é importante destacar é que a gente olha para essa produção de 20 anos atrás e o empenho que foi desenvolver uma exposição como essa, e aí o Luciano comentou da rasteira, né, do Bruno Magno, fala, mas isso aqui não é tipografia ainda, mas é por conta de ter feito isso com aquela prototipografia que a gente está onde a gente está hoje. Então essa conexão é importante de destacar.
E aí depois, quando o Fontana sai, eu acho importante falar isso, que a gente teve uma atitude de respeito. O Fontana, ele teve um momento na vida dele que ele quis repensar a vida dele como um todo. Ele fechou o escritório, tirou a sociedade dos filhos, casou de novo, mudou de lugar, sabe? Ele, assim, ele fez um balanço da vida dele e fechou até a revista tipográfica ele parou de editar. Fechou. Né? E aí ele falou, não vou fazer mais. A ideia era não perder o que foi construído e respeitar o Marco Fontana. Eu acho que ele é uma pessoa que tem uma importância enorme na tipografia latino-americana, a presença do Fontana. Ele é uma referência, sem dúvida. Então, a gente queria dar continuidade, mas marcar que teve uma ruptura, ou seja, teve a gestão Fontana ali, que o evento Letras Latinas era idealizado por ele, mesmo quando eu assumi uma parte de fazer tudo junto. Cresceu para a Bienal, mas seguia com a origem de Fontana. Começou como Fontana, e aí a gente continuaria essa mesma ideologia, mas com um novo nome, uma nova cara. Sem fazer a ruptura, mas marcando a passagem. Né? E aí ele passa a se chamar Tipos Latinos. E aí a gente continua por algumas edições. Aí, quando fez 10 anos dessa loucura, porque, gente, isso toma um tempo. Isso toma um tempo. Eu fiquei caçando para quem eu passava o bastão, assim, porque, olha, é um tempo que precisa de muita dedicação. Enchi o saco da Fernanda um tempo, ela só falava, não. Aí o Bruno estava voltando para o Brasil, eu fiz assim, o que você vai fazer quando você voltar no Brasil? Não tenho ideia. Eu falei, acabei de ter. Acabei de ter, toma aí. Não, é muita coisa que envolve isso daí. Quem trabalha com evento, porque tudo isso sempre foi uma doação, né? A gente teve patrocínio para produzir as coisas, né? Mas todo o trabalho sempre foi uma doação de todo mundo. Aliás, na área de tipografia, quantas e quantas pessoas que abriram mão dos seus tempos, né, do seu escritório para trabalhar para o coletivo, né? Então, eu acho que isso é um agradecimento a todo mundo que deu continuidade a tudo isso. Sim. Tem uma pergunta. Tem a pergunta da Paty Samudio. Deixa eu voltar aqui. A Paty Samudio queria saber quem era o representante do Paraguai na edição desse panorama do design latino, Cecília. Da revista? Da revista, eu acho que não tinha Paraguai. Deixa eu ver. Não, porque alguns... Eu vejo já, só um minuto. Vão fazendo outras perguntas aí que o Luciano vai respondendo. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, mandem no chat. A gente está encerrando aqui já. Falta mais uns minutinhos. Não tem Paraguai. Não tem. Nossa, tem Costa Rica, Colômbia, Chile, Bolívia, Argentina, Venezuela, Uruguai, Peru, Nicarágua, México, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Chile e Brasil. Bolívia e Argentina. Não tinha Paraguai. A gente fez contato com todos os países, mas nem todos mandaram. E aí foi uma coisa que foi crescendo. Na medida que foram avançando as edições do Tipos Latino agora, passaram a ter mais países, não só como sede, mas com participação de trabalhos inscritos também. Hoje, quando você olha o histórico do Tipos Latinos, a quantidade de cidades, ela já teve exposição nos Estados Unidos, na Europa. Ele Espanha? Circular a produção latino-americana de uma maneira que a Tipos Latinos ela tem um alcance que outras exposições do mundo não têm, TDC e outras, porque eles fazem muitas cidades. Que outra exposição tem essa natureza, essa ramificação? Isso é uma coisa muito, muito incrível do Tipos Latinos. Mesmo aqui no Brasil, Henrique, né, a exposição acontecia, né, prioritariamente aqui em São Paulo,
Depois, às vezes, ela vai para o Rio de Janeiro, mas ela acontece. Já aconteceu em Recife, em Salvador, enfim, ela já aconteceu em Belém vários 2 lugares. vezes. Tem uma coisa. O site... Na China, em Pequim. Na China. Xangai, desculpa. Xangai. Mas tem uma coisa, os sites, a ideia da gente fazer o site com sede de cada país era justamente que a exposição ficasse online eterna, que as pessoas pudessem consultar. Faz algum tempo que eu não entro, não acesso mais, faz tempo que eu não acesso, mas assim, eu acho que isso podia voltar e fomentar. A gente perdeu tudo que tinha do Letras Latinas, porque o site estava hospedado não sei aonde, esse alguém não pagou a conta não sei da onde, quem fazia a gestão do site foi morar não sei aonde, sumiu. Tipos latinos, a gente tem tudo lá, e a ideia é que se mantenha, que alimente, tenha todos os trabalhos. Tem um trabalho de resgate, né? Olha só, tipo, e também são cerca de 20 anos, um pouco menos de 20 anos da Bienal, e a gente já tem perda de informação. Assim, tem um trabalho de resgatar as coisas dos catálogos impressos, achar quem tem. É uma história. Os catálogos assim, a gente tem Exato. Quase todos. A partir daí, recontar essa história. O Fernando Melo está colocando aqui uma discussão, né, uns comentários sobre esse momento que foi. Ele está dizendo que foi impulsionado principalmente pela tecnologia, né? Está falando da rasteira aqui, ó. A rasteira veio no momento em que o type design ainda não estava tão amplamente difundido como hoje. A popularização que a internet e a tecnologia proporcionaram estavam ainda começando. Então, o fato é que fundidor de tipo no Brasil vem a Edna contar aí daqui a pouco. Depois do século XIX para o século XX. A gente tinha empresas tipográficas e o tipo desses princípio do século XX não havia tipo desenhado no Brasil. Existiam tipos copiados por estereografia. Né? Você comprava uma fonte e você multiplicava aquela fonte para vender aqui para não pagar para grandes empresas. Esse desenho de letra começa a surgir a partir dos programas vetoriais, né? E da gente entender que ele dá poder para a gente começar a desenhar a letra. O problema é que a gente tinha pouca formação em tipografia. A Suzana Lico, quando ganha um Macintosh, que ela começa a experimentar, ela faz aqueles tipos que não há nada a ver com desenho nenhum. Eu lembro que outra rasteira que eu presenciei foi o Speakerman, também, que disse que a gente, em 1980, 90 e pouco, estava na adolescência do desenho tipográfico, né? E a gente ficou puto quando ele falou isso. Mas o que não deixa de ser, né? Mas assim, é que ouvir na hora mas a gente, naquele momento, você não se achava adolescente, você se achava o máximo. Exato. Fazendo aquilo. E, realmente, toda essa tecnologia propiciou que a gente tivesse a ferramenta, mas aí ainda não tinha conhecimento. A partir dos anos 2000 é que as pessoas começaram, além das oficinas, né, dos workshops oferecidos aqui, aí quem estava mais interessado em saber mais ia fazer um curso fora. E aí, sim, a gente passa para um outro patamar do desenho de fontes. Né? Cecília, Luciano, quero agradecer demais vocês terem aceitado fazer esse bate-papo. Eu acho que foi muito, muito legal poder relembrar essa passagem histórica da tipografia brasileira, né? Ou seja, a influência que teve a atuação de vocês com o Tipografia Brasilis, com a estruturação do Letras Latinas, junto com Fontana, a versão da Bienal, né, que está até hoje acontecendo. Tem gente que perguntou no bate-papo quando que vai acontecer o próximo Tipos Latinos. Isso está em debate ainda. A pandemia, de fato... Essa é a pergunta do século. A pergunta. Eu tô no Comitê Brasil, junto com o Bruno Porto, junto com o Tadeu Costa, o Ricardo Esteves. Então, assim, a gente está em contato. Assim que tiver notícias, a gente certamente vai divulgar isso. Mas agora vamos fazer um intervalo, porque a gente volta daqui 1 hora comigo, com o Cadu e com o Guilherme. Eu vou deixar aqui nos comentários do Dia Tipo o link para uma sala de Zoom. Vou deixar aqui também no banner, ó. Deixa eu ligar aqui. Bit.ly tipo Zoom. Eu vou entrar lá, uma sala de Zoom, a gente segue o papo durante o almoço, se vocês quiserem confraternizar, mas a gente volta às 1h30
com o resto da programação, ok? Gente, prazer estar aqui. Um beijo enorme para todo mundo. Obrigado quem assistiu. Tamo junto. Beijos. É isso. Obrigado, pessoal. A gente volta às 1h30. Até mais. Tchau, Fernanda. Obrigado, Nath. Obrigado, Fernanda. Obrigadão. Até.